de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia, estamos aqui mais uma vez nesse programa abençoado por Deus, programa A Palavra da Cruz, programa feito com o objetivo de abençoar a sua vida através da ministração da Palavra de Deus. Meu nome, Pastor Saulo Nunes, e estamos aqui numa série, Em Seus Passos, Jesus. Nós estamos seguindo Jesus e nós iremos para a segunda fase dessa caminhada. A primeira fase é aquela fase da revelação de Jesus a nós. Jesus vem até a nós, muda o nosso nome, muda a nossa história e entra em nossa casa. Agora nós estaremos nessa segunda fase, na qual nós estaremos assumindo um compromisso com Jesus, assumindo um compromisso de ser discípulo de Jesus. Você sabe o que é ser discípulo? Você sabe o que significa ter Jesus como nosso mestre? Fique conosco e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar com essa palavra. Amém? Agora nós estaremos ouvindo um louvor abençoado. O nome da música é Eu Escolho Deus. E depois nós retornaremos com a ministração da Palavra da Cruz. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, nasci pra te chamar de Pai. E
andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Eu escolho a vida com Deus, a vida com o Espírito Santo. Glória a Deus. Que bom que você está aqui conosco nessa noite, nesse início de noite, nessa quinta-feira. Nós estamos muito felizes. Quero mandar um abraço aqui para os meus irmãos, aonde eu congrego, no Jardim Aeroporto. Eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, congregação do Jardim Aeroporto. Quero mandar um abraço para o meu pastor Noé, e a todos os meus irmãos, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos prosseguindo na nossa série Em Seus Passos, Jesus, e nós estamos falando sobre o apóstolo Pedro. Nós estamos andando com o apóstolo Pedro e nós estamos aprendendo muito com Jesus. E hoje o texto que eu quero abordar hoje, esse vai ser um texto que vai nortear as nossas projeções, não só desse programa, mas dos outros programas também que estão por vir. Eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Na verdade, eu gostaria de ler Mateus 9, 35, que são os 4 versículos antes, que diz assim:
Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, e Simão, o zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Amém? Que leitura, né, irmãos? Que leitura maravilhosa desse texto do Evangelho. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar dizendo: Pai, muito obrigado, Senhor, por essa quinta-feira abençoada, por essa quinta-feira na qual nós estamos aqui diante da Sua palavra. Senhor, hoje nós iremos aprender, Pai, o que é ser discípulo, o que é realmente andar contigo, e que nós possamos, ó Pai querido, ter esse compromisso, ter esse elo, ter esse vínculo contigo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos, que bom que você está aqui. Meus irmãos, nós estamos andando com Pedro, e aqui nesse texto na qual nós lemos, Jesus, ele estava no ápice do seu ministério. As pessoas iam até Jesus e em busca de uma cura, em busca de uma libertação, em busca de algo na qual pudesse resolver a sua situação. E Jesus, quando ele olhava para aquela multidão, ele tinha um sentimento que Mateus ele escreve aqui. Jesus, ele falava que aquele povo que ia até ele era como era como as ovelhas que não tinham pastor. E Jesus, então, ele faz uma oração dizendo: Senhor, mande ceifeiros, ou seja, mande trabalhadores para a sua seara. Então ele chama os seus 12 discípulos, e quem encabeça essa lista, e essa lista também está em Marcos, né? Está também no Evangelho de Lucas, sempre é o nosso irmão Pedro. Ele sempre encabeça essa lista. E por quê? Porque geralmente, irmãos, num grupo há sempre aqueles que se destacam na liderança. Sempre tem aquele na qual toma o primeiro passo. Então Pedro era assim, fazia parte da personalidade de Pedro ser um líder. E quando eu li esse texto, me veio à mente uma questão que hoje eu quero compartilhar com você, e que é o nosso tema hoje: o que é ser um discípulo? É interessante pensar nisso, porque quando nós vamos na igreja evangélica, por exemplo, lá tem uma sala, uma classe, né, na qual quando a pessoa ela se converte, antes dela passar pelo batismo, nós chamamos essa classe de discipulado. Será que ser discípulo é só isso? Infelizmente, irmãos, a igreja do Senhor tem perdido essa prática. Essa prática ela está se tornando muito rara, que é a prática do discipulado. Eu dirigi uma igreja certa feita, fui pastor de uma igreja, dirigi essa igreja durante 1 ano e meio.
E eu me lembro que aconteceu algo que me fez refletir sobre essa realidade que eu estou dizendo para você nessa noite. Eu estava dirigindo, a nossa igreja era uma igreja simples, né? Porém muito sofrida. E eu me lembro que chegou uma família abençoada. E essa família era uma família de músicos e de cantores. Era um casal mais 2 filhos. Então era um casal abençoadíssimo. E ele congregou conosco mais ou menos uns 6, 8 meses, mais ou menos. Ele passou esse período. E esse período foi um período muito gostoso, porque o louvor era, vamos dizer assim, mais audível. Nós gostávamos de louvar a Deus. Mas chegou uma hora em que eles partiram, porque eles tinham que mudar de cidade. E a minha igreja, onde eu estava congregando, onde eu estava pastoreando, ela voltou meio que na estaca 0. E eu fiquei pensando, por que voltou? Porque talvez por falta de experiência minha, e talvez também por falta de interesse dessa família, não sei qual é a explicação, mas a grande explicação é que faltou o discipulado. O que é o discipulado? E ser discípulo, irmãos, é muito mais do que ser um aluno, é muito mais do que ser um aprendiz. Ser discípulo, irmãos, é assumir um compromisso com o ideal, com a ideia, com a filosofia na qual o mentor, ou o mestre, ou o rabi está ensinando. Quando eu me torno um discípulo de alguém, eu estou baseado na ideia de continuidade, ou seja, o discípulo, ele estará continuando a memória, o legado, a ideia do seu mestre, a mensagem do seu mestre. E quando esse ciclo ele é interrompido, o que acontece é que a mensagem morre. Os efeitos dessa mensagem morrem. Os orientais, eles têm isso arraigado na sua cultura. Na nossa cultura do Ocidente, nós não estamos acostumados com esse tipo de relacionamento. E Jesus aqui, irmãos, quando ele chama os seus 12 discípulos, havia uma multidão. E nessa multidão ele chama 12 pessoas. E quando nós lemos os evangelhos, eu não sei se você já leu os evangelhos, eu recomendo você ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João. Você vai perceber que o principal foco de Jesus, o principal objetivo de Jesus, era de ensinar, treinar e mostrar aos seus discípulos as verdades concernentes ao reino de Deus, as verdades concernentes ao evangelho do céu. Então os discípulos estavam sendo treinados, motivados a um dia, quando Jesus partir, deles continuarem essa mensagem, fazendo as mesmas coisas, falando a mesma coisa, tomando atitudes na qual Jesus o ensinava diariamente. Então ser discípulo, irmãos, é muito mais do que você ir numa sala de uma escola bíblica de manhã ou à noite e depois ser batizado e acabou. Não. Ser discípulo, irmãos, é algo na qual nós devemos conscientizar que é como se fosse um relacionamento mesmo entre o pai e um filho. É como se nós fôssemos adotados por um pai, e esse pai ele vai nos ensinar coisas que nós necessitamos e precisamos saber para enfrentar as dificuldades do mundo, as dificuldades dessa terra.
É muito interessante pensar nisso, é muito salutar você pensar nisso. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: Jesus está te chamando. Você vai aceitar o convite de ser seu discípulo? Quais são os critérios na qual nós podemos avaliar através da leitura dos evangelhos o que Jesus esperava dos seus discípulos? Há um texto, e eu quero compartilhar esse texto com os irmãos. Se você tiver uma folha, um caderno, anota do lado e depois leiam, né? Esses versículos na qual nós estamos citando aqui. E eu tenho a absoluta certeza que esses versículos vão falar muito forte ao teu coração. E o texto que eu quero ler aqui é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. No finalzinho do capítulo 9, do verso 57. Que diz assim: e acontecendo que indo eles pelo caminho, Jesus estava andando com os seus discípulos, e de repente aparece um: Senhor, segue-te-ei para onde quer que fores. Essa pessoa que chega até Jesus e diz: ó Jesus, eu vou seguir a ti, e não importa onde você for, eu vou ir contigo. Ele se oferece para seguir Jesus. Em Mateus capítulo 8, verso 18, você vai ler que essa pessoa era um fariseu, um escriba. Ele queria seguir Jesus. E Jesus então diz: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A primeira coisa na qual nós temos que pensar é que ser discípulo de Jesus, se você quiser ser discípulo de Jesus esperando recompensas, esperando status, esperando uma imagem positiva, eu quero dizer que esse caminho, que é o caminho do discipulado, que é o caminho na qual nós vamos andar com Jesus, é um caminho na qual, se você tiver algum interesse egoísta, se você tiver alguma motivação própria, você vai se frustrar. Porque Jesus estava dizendo para aquele homem queria seguir, queria ser discípulo de Jesus. E o que Jesus fala? Olha, meu filho, as raposas têm covis, e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que você está buscando, eu não tenho para te dar. Porque o que você está buscando é fama, o que você está buscando é status, o que você está buscando é algo na qual eu posso te dar em troca. E eu quero dizer para você, se você quiser me seguir, disse Jesus, eu não tenho nada em troca para te dar. Do que você está esperando, eu não tenho nada em troca para te chegar. E o texto continua: e disse ao outro: segue-me. Aqui inverte a situação. Enquanto o outro, o primeiro seguidor, se oferece, esse aqui Jesus ele chama: segue-me. Jesus está te chamando hoje: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Interessante, né, irmãos? Será que Jesus estava passando em frente a um velório e chamou a pessoa e interrompeu esse velório, chamando essa pessoa? Não. Sabe o que acontecia naquela época? Aí nós temos que estudar os costumes naquela época. Naquela época, irmãos, quando uma pessoa morria, ela era sepultada em uma gruta, em uma caverna, na qual nós chamamos de sepulcro. E ali os judeus esperavam o corpo se decompor e virar osso. Depois que o corpo virava osso, aí é que os judeus enterravam os seus entre queridos na qual faleceu. Então esse homem estava nesse período, ele havia sepultado seu pai no sepulcro,
e estava esperando o seu pai se decompor e virar osso, para depois fazer o enterro. Então, quando Jesus ele chama esse homem dá uma desculpa, dizendo: Senhor, deixa acontecer primeiro e depois eu vou te seguir. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus ele nos chama: vem comigo, assuma um compromisso comigo. E quantas vezes nós fazemos que nem esse homem aqui, damos uma desculpa: Senhor, deixa eu terminar a faculdade e depois eu vou te servir. Senhor, deixa eu ficar velho e depois eu vou te servir. Senhor, deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu investir em ações e alcançar a minha independência financeira, aí eu vou te seguir. É o que esse homem estava tentando fazer, irmãos. E o que Jesus fala? Deixe os mortos e enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, não se preocupe com isso. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e faça a tua parte. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aí nós temos um terceiro caso. E esse terceiro caso, no verso 61, ele se oferece: Senhor, eu te seguirei, aleluia, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E o que Jesus fala? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro, ele chega, eu acho que ele viu a situação do primeiro que se ofereceu, do segundo que deu a desculpa. E o que ele faz? Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu fazer uma despedida. Deixa eu me despedir da minha casa. E o que Jesus fala? Olha, meu amigo, você não está apto para me seguir, porque ninguém que olha para trás, coloca a mão do arado e olha para trás, é apto para servir no reino de Deus. Ele foi reprovado, porque ele tinha um vínculo, ele tinha uma ligação com o da sua casa. Então, quando Jesus ele nos chama para um compromisso muito sério, irmãos. E esse compromisso de seguir ele é um compromisso na qual eu tenho que romper todas as ligações que me prendem nesse mundo. Tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com ele. Há um segundo texto, e esse texto é um texto fantástico, em Lucas mesmo. Lucas capítulo 14, verso 25 em diante. Jesus vai contar uma parábola aqui. Olha o que diz esse texto. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então havia critérios. Jesus não escolhia qualquer um. Jesus ele tinha critérios. E o primeiro critério que Jesus estabelece aqui é o critério do aborrecimento. Já ouviu falar disso? O que é aborrecer, irmãos? Jesus ele entra na nossa vida e ele quer ter prioridade na nossa vida. Jesus ele quer ter a primazia na nossa vida. Então o primeiro critério que Jesus fala para aquela multidão é o seguinte: vocês querem ser meus discípulos? Então cortem as suas prioridades, revezam as suas prioridades. Porque qualquer que não aborreceu o pai, a mãe, os filhos, a irmã e até a sua própria vida,
Ou seja, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus projetos, abrir mão dos seus interesses, abrir mão das suas motivações, não é apto para ser discípulo de Cristo. Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus já está dizendo, qualquer um que não pode, que não levar a sua cruz. Irmãos, todos nós temos uma cruz. O que é cruz, irmão? Quando Jesus ele fala disso, no verso 23 do capítulo 9, Jesus fala, e diz a todos, né? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e segue-me. Por que Jesus falava tanto da cruz? Porque a cruz, irmãos, na época de Cristo, era o principal instrumento de morte. Quando uma pessoa era condenada, o pior castigo que uma pessoa poderia receber como pena era a morte de cruz. E o grande problema da morte de cruz é que a morte da cruz era uma morte publicitária. Ou seja, todos iriam ficar sabendo que você estava sendo, que eu estava sendo penalizado. Quando uma pessoa ela era condenada com morte de cruz, ela sofria castigos físicos, castigos psicológicos. Ela tinha que levar a cruz nas principais vias da cidade, e nessa cruz teria uma placa, e nessa placa estaria escrito o crime na qual você foi condenado. Então a pessoa condenada pela morte de cruz, ela carregava essa cruz nas principais vias da cidade, e quando chegava num monte em Jerusalém, era o monte do Gólgota, ou o monte da caveira, ou Calvário, ali a pessoa era crucificada, e todos viam, zombavam, apontavam o dedo, dizendo: criminoso, criminoso, bem feito para você. Então, quando Jesus ele usa essa figura da cruz, Jesus está dizendo o seguinte: com o caminho na qual você tem que pensar, se você quiser ser meu discípulo, você tem que analisar esse caminho. Ele vai na contramão do mundo, porque o caminho do mundo é o seguinte, meus irmãos: o caminho do mundo é que eu tenho que viver para depois morrer. Esse é o ciclo do mundo: vida e morte, vida e morte. Por isso que nós ouvimos essa frase muitas vezes: vamos curtir a vida, vamos curtir o momento. Mas o caminho de Jesus ele é inverso. Quando nós entramos no Evangelho, quando nós aceitamos, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a primeira coisa que acontece é que nós somos crucificados com Ele. Isso é o que diz o apóstolo Paulo. Nós somos crucificados, e a cada dia nós morremos para o mundo. As coisas do mundo, o sistema do mundo, a filosofia do mundo não faz mais sentido para nós. Eu não sei se você já teve essa experiência, e é uma coisa até cômica o que eu vou dizer aqui. Você já teve essa experiência de entrar na sua rede social, no Face, e de repente você está lá no Face olhando, e de repente você recebe uma solicitação de amizade. E quando você chega lá, você vai ver que quem está te pedindo
era uma pessoa na qual lá na sua infância, no começo da sua adolescência, você se interessou muito por ele, você se apaixonou por ele ou por ela. Você pensou, quando você era adolescente, que ela era a mulher da sua vida, que ele era um homem, um príncipe da sua vida. Mas que uma estranha razão não deu certo. E nesse dia, quando você entra no Face e a pessoa manda a solicitação para você, você vai entrar no perfil e você vai lembrar da pessoa. E você vai ver as fotos da pessoa, e a pessoa não é mais aquele galã, não é mais aquela princesa. E aí você pensa, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça de querer ter algo, ter algum relacionamento com essa pessoa? Quando nós seguimos a Cristo, meus irmãos, é assim que acontece. Quando nós andamos com Cristo, nós olhamos para o mundo, nós olhamos para as coisas do mundo, e as coisas do mundo não faz mais sentido. Não faz mais sentido, por exemplo, eu estar na roda de amigos bebendo cerveja. Não faz mais sentido eu estar me viciando em muitas coisas que antes eu fazia. Não faz mais sentido eu falar assuntos que antes eu tinha prazer de falar, hoje não faz mais sentido. Quando eu tenho esse sentimento, quando eu olho para o meu passado e o meu passado não faz mais sentido, é sinal que eu estou tomando a minha cruz e eu estou morrendo a cada dia. Jesus, ele fala aqui: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um evangelho antibíblico. Hoje nós estamos vivendo um evangelho sem a graça, sem graça, porque as pessoas dizem: eu aceito Jesus, eu reconheço Jesus, mas continuam a viver as mesmas práticas, continuam tendo o mesmo comportamento. Não há mudança, não há transformação, não há fruto de arrependimento. Jesus, ele fala no Sermão da Montanha que espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição, mas se você quiser a salvação, você tem que entrar pela porta, a porta é estreita. Eu não sei, irmão, se você já entrou por uma porta estreita. A porta estreita é uma porta na qual eu tenho que me adequar para entrar nela. Eu tenho que encolher a barriga, eu tenho que me endireitar, eu tenho que me abaixar, eu tenho que dobrar a perna, mas eu tenho que entrar, eu tenho que me adequar, eu tenho que até renunciar a algumas coisas, largar algumas coisas para entrar nessa porta. Se você está indo em um lugar que se prega o evangelho, mas você não se sente incomodado, toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, minha irmã, porque espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição, é o caminho na qual ele eleva o seu ego, é o caminho na qual ele eleva o teu orgulho, é o caminho pela qual a pessoa acha que está bem com Deus, acha que é discípulo de Cristo, mas as suas ações, o seu comportamento, a maneira em que ela trata os seus, é uma maneira equivocada. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, minha irmã. Quem não pegar a cruz, quem não morrer a cada dia para o mundo, está em uma situação muito incômoda.
Nós temos que passar por essa transformação. Nós temos que passar por esse caminho. Quem for ser discípulo de Cristo, tem que pegar a sua cruz. E é interessante aqui, irmãos, e não vier após mim. Porque quem primeiro pegou a cruz? Jesus. Jesus morreu na cruz. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O que Jesus está dizendo para mim e para você é o seguinte: que enquanto o caminho do mundo você tem que viver para depois morrer, no caminho de Jesus, primeiro você morre, para depois você viver. Enquanto nós estamos vivendo com Cristo aqui na terra, o nosso corpo, ele vai convalescendo, ele vai envelhecendo. Mas há algo dentro de nós, há uma vida nova dentro de nós. Essa vida, ela está sendo implantada pelo Espírito Santo. E essa nova vida, quando vai sendo implantada dentro de nós, está sendo gerado aqui um novo homem, uma nova mulher. E chegará um dia em que, quando Jesus voltar, nós teremos um novo corpo. Esse corpo vai padecer. Mas quando Jesus voltar, nós teremos um corpo semelhante a ele. Existe um poder aqui, irmãos, o poder da ressurreição. Então é isso que Jesus fala: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, e dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Jesus está dizendo: antes de você me seguir, faça o cálculo, faça um planejamento. Porque qual um homem na qual vai construir uma casa? Imagina você vai construir uma casa, mas antes de construir, você tem que colocar no papel o que você vai gastar. Você vai ter que fazer um orçamento. Faça um orçamento, vê quanto que custa o material, quanto que vai custar a mão de obra. E depois que você fazer tudo isso, você começa. Porque se você não fizer esse orçamento, se você não fizer esse planejamento, sabe o que vai acontecer? Você vai começar, mas não vai terminar. E todas as pessoas que estão acompanhando a sua obra, os vizinhos, aquelas pessoas que passam na rua diariamente, ficam olhando: olha, hoje ergueu a parede, hoje ele fez a porta. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Você não vai terminar, porque você não fez o planejamento. E as pessoas vão dizer: tá vendo? Começou, mas não terminou. Ele começou a construir, mas não terminou a sua construção. Quantas vezes, irmãos, nós começamos e não terminamos? O sábio Salomão vai dizer para nós que é melhor o término, o fim das coisas, do que o começo dela. Tem muita gente que começa, mas poucas são aquelas que terminam. E Jesus vai usar um segundo exemplo. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei,
Não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, tem que ter um planejamento. Não é seguir Jesus, irmãos. É incrível como o evangelho está sendo oferecido hoje. Hoje nós vamos na igreja, pregamos e fazemos o apelo, né? Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vai aquela galera lá na frente. Mas se você for no outro culto, ou nos 2 cultos, 3 cultos depois, cadê aquele povo? Não tem. Por quê, irmãos? Porque não existe um compromisso com o discipulado. Não existe um compromisso com treinamento. Deus não quer números, Deus não está se importando com números. O que Deus requer, irmãos, é o nosso compromisso, é o nosso envolvimento com Ele. Jesus, ele fala aqui, qual é aquele rei que antes de entrar numa guerra, ele pensa, dá para enfrentar um exército de 20 mil com 10 mil? Se não dá, vamos mandar os embaixadores para ter condição de paz. É muito sério, irmãos. E Jesus, ele fala aqui, qualquer de vós que não renuncia a tudo, irmãos, o caminho de discipulado é um caminho de renúncia. Existem pessoas que entraram no evangelho e perderam os seus postos de trabalho, perderam o seu status, perderam a sua riqueza, mas para um bem maior, para um tesouro maior, que é Jesus Cristo. Veja a situação dos nossos irmãos na China, nos países islâmicos. Quando um dos nossos irmãos se converte a Cristo, nesses países, eles perdem tudo. Eles perdem o dinheiro, eles perdem a sua condição social, eles são tirados da sua própria casa, são enviados muitas vezes em campos de concentração, em prisões. Muitos são até condenados à morte, e nós ficamos horrorizados, dizendo, meu Deus, salva eles. Mas na verdade, irmãos, eles não estão orando para ser salvos, eles não estão orando. Você sabe por quê, irmãos? Porque eles descobriram o tesouro, aleluia. Eles descobriram eles descobriram a verdadeira riqueza, e a verdadeira riqueza é andar com Cristo. Nada nessa terra, nada desse mundo se compara à presença de Cristo em nós, aleluia. Sinta a presença de Jesus aí nessa noite, na sua vida. Não importa qual seja a situação, não importa o que você está enfrentando, o que importa é que Cristo está conosco. Essa é a nossa riqueza. Jesus, ele fala, aquele que não negar meu nome, terá uma coroa, terá o galadão, e eu falarei teu nome diante de Deus e diante dos anjos. Mas aquele que negar o meu nome, eu também o negarei diante de Deus. Irmãos, está na hora de nós pararmos com essa utopia aqui na qual nós estamos vivendo. Está na hora de nós pararmos com essa ilusão que nós estamos vivendo. Com Cristo, irmãos, só existe um caminho. É tudo ou nada. Pega ou larga de vez. Não existe meio termo.
Não existe, um dia eu estou aqui no mundo, outro dia eu estou aqui com Cristo. Como essa música que nós ouvimos agora há pouco. A cada dia eu tenho que escolher. Qual é a tua escolha nesse dia? Porque todo dia o pecado vem bater na nossa porta. Todo dia a oportunidade de fazer o mal vem no nosso coração. A oportunidade de nós pensarmos coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, vem no nosso coração. Mas qual é a nossa escolha? Como foi dito aqui no louvor, eu escolho Deus. Eu escolho ter a vida com Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri, aleluia. Já morri para minha vida. E agora eu vivo a vida com Deus. Irmãos, essa é uma conversa muito séria, porque Pedro fez isso. Pedro renunciou à sua vida. Caminhar com Cristo é isso, irmãos, é você renunciar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu vou sentar aqui nesse banco. Quero que você chegue mais perto do seu celular. Você que está sentindo a presença de Deus, você que está sentindo essa riqueza que é a bênção, a presença de Cristo em nosso coração. Irmãos, não tem riqueza melhor, aleluia. Não tem riqueza maior do que essa riqueza de andar com Cristo. Quer ser discípulo de Jesus? Hoje Jesus está aqui, olhando para mim, olhando para você e dizendo: segue-me. Será que nós vamos dar desculpa para Ele? Será que nós vamos dizer: Senhor, deixa eu me despedir? Ou nós vamos fazer que nem Mateus? Irmãos, eu gosto muito da história de Mateus, que inclusive escreveu o primeiro evangelho. Mateus era publicano. Eu quero terminar com essa argumentação para nós orarmos. Mateus, ele era publicano, ele ganhava muito dinheiro, ele era um homem muito rico. Ele era cobrador de impostos. Ele trabalhava para a Receita Federal do Império Romano. E ele estava lá, cobrando imposto de todo mundo. E Jesus passou. Não sei se Jesus pagou o seu imposto, mas Jesus passou naquele lugar, naquela cabine onde ele trabalhava. E ele chegou para aquele homem e disse: segue-me. Mateus não pensou duas vezes. Mateus já fez a sua carta de demissão. Aleluia. Oh, glória. Estou indo embora. Eu fico imaginando o chefe: mas aonde você está indo, Mateus? Você é o melhor funcionário daqui. Estou indo embora. Mas aonde você está indo? Estou seguindo a Cristo. Mas Mateus, esse Cristo não tem nada. Ele não tem dinheiro, ele não tem posse, ele não tem barco, ele não tem cavalo, não tem... Mateus, que loucura é essa? Não importa, não importa. Eu encontrei a razão da minha vida. Eu encontrei a razão daquilo que eu estava procurando. E a razão que eu estava procurando é Jesus. Não sabemos muitas coisas sobre Mateus, é verdade. O Evangelho não fala muitas coisas sobre ele, mas isso para mim, irmãos, já é suficiente. E é o que falta em nossas igrejas, é o que falta em muitas pessoas. Não se iluda com igreja lotada. Não se iluda com uma igreja que tenha muitas pessoas. Não se iluda, porque poucos são aqueles. Jesus mesmo, ele fala: vou olhar para a terra, porventura acharei fé na terra?
Alguém chega para Jesus e diz: Jesus, não está adiantando nada a sua obra, porque poucos são aqueles que são salvos. E o que Jesus fala? Não se preocupe com isso. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é porque eu amo vocês. Eu gostaria de falar que Deus vai dar vitória, que Deus vai dar bênção para você, que Deus vai... Irmãos, mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que você tem que tomar sua cruz, renunciar a si mesmo e seguir Jesus. Passar por esse processo de crucificação e ressurreição. Então nessa noite eu quero orar por você. Vamos orar dizendo: Pai, como é bom sentir a sua presença, Jesus. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Senhor, eu não sei quem vai ouvir essa mensagem, eu não sei, Senhor, quem vai ouvir essa palavra, mas, Senhor, que hoje Tu possa mudar, Senhor, Tu possa entrar na vida dessas pessoas. Está na hora, Senhor querido, de assumirmos um compromisso contigo. Está na hora, Senhor, de nós assumirmos um compromisso de ser discípulos teus. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que bom. Que bom que você está aqui. Eu agradeço você pela sua companhia. A cada quinta-feira é uma emoção diferente. Deus dá umas palavras e nós estamos aqui meditando. Amém? Então conto com você. Toda quinta-feira, a partir das 18 horas. Amém? Deus abençoe você. Até quinta-feira, com mais um programa, A Palavra da Cruz. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu